Respondendo suas dúvidas. Já está no ar. Olá, amados, olá, abençoados de Deus. Está dando início aqui por esta emissora mais um programa Respondendo Suas Dúvidas. Que bom estarmos mais uma vez com você. Um abraço para você que me assiste pelo Facebook. Estamos ao vivo com você no Facebook /Amor e Graça. facebook.com/Amor e Graça, Amor e Graça, para você assistir o programa Respondendo Suas Dúvidas ao vivo. Um abraço carinhoso para você que já está ligado comigo nesta programação. E lembrando sempre, o WhatsApp, o número do celular, para você mandar as suas perguntas aqui no programa Respondendo Suas Dúvidas, é o 96504 9910. 96504 9910. 96504 9910. Eu estou aqui hoje, o pessoal que está me assistindo, quem está aqui, tá dando ao contrário lá, mas dá para ler aqui, estou com o livro Os Mistérios da Criação. Esse livro, ele foi escrito por mim, Bispo Emerson Viana, nós estamos aí para fazer mais uma triagem. Fizemos uma triagem gigantesca na primeira edição desse livro. Acabou todos os livros, não temos mais esse livro. Estamos esperando aí para o próximo ano, mais triagens sobre o livro O Mistério da Criação. Você quer saber tudo sobre a criação? Nós temos esse livro maravilhoso, que inclusive vamos presentear vários ouvintes aqui da emissora, Alguns programas mais para frente nós vamos presentear os nossos ouvintes com o livro Os Mistérios da Criação. E esse é o tema para você participar de hoje aqui do programa Respondendo Suas Dúvidas. Você vai fazer a sua pergunta no 96504 9910. Qualquer dúvida que você tenha acerca da criação. Qual é a sua dúvida acerca da criação, de Gênesis, do nascimento, por que estamos aqui na Terra, qual é a finalidade de estarmos neste planeta? Qualquer pergunta que você tenha acerca do mistério da criação, nós estaremos respondendo aqui no programa Respondendo Suas Dúvidas. 96504 9910. 96504 9910. Vocês perceberam que eu esqueci meu óculos, E aí, deixa eu ver se eu consigo ler os nomes aqui. Um abraço para Angélica, um abraço para Denise, um abraço para Elaine, que estão aí, e a Lucila também, que está assistindo o programa aqui pelo Facebook, tá? Então, todos que estão assistindo o programa pelo Facebook, um abraço carinhoso para você. Depois que nós terminarmos a programação, você pode compartilhar esta programação. Gente, estão mandando muitas mensagens de áudio aqui, estão ligando para cá. Eu vou ter que recusar a ligação. Estou mandando mensagem de áudio. Agora não é momento de você mandar mensagem de áudio, é momento de você se comunicar comigo através do WhatsApp, escrevendo a sua pergunta, tá? Então você vai perguntar aqui qual é a sua questão. Então, continue insistindo, continue ligando aqui para o programa. Nós não vamos atender ligação, não tem como eu atender. Bom, temos a primeira pergunta aqui, então vamos lá. Minha dúvida é se teve população da Terra destruídas. Como é que é? Minha dúvida se deve a população da Terra destruída pelos dinossauros. Eu não entendi. Acho que ele quer saber acerca dos dinossauros, O Fernando lá de Belém me faz esta pergunta. Acho que ele está querendo saber aqui como se deve, como se teve a destruição dos dinossauros. É a pergunta aqui do Fernando Belém. Começamos bem, hein? Pergunta difícil essa aí, Fernando. Você me coloca aqui em cada uma. Bom, vamos lá. Olha, quanto à destruição dos dinossauros, eu quero pegar aqui na Bíblia, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, está escrito assim, quanto para Deus, deixa eu acertar aqui, quanto para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então vamos fazer algumas contas aqui, vamos pensar um pouquinho na palavra de Deus acerca da destruição dos dinossauros, Dinossauro, ele existiu na Terra. O crente que fala assim, não, o dinossauro não existiu,
ele é um ignorante, me desculpa, seja ele crente ou não crente, porque existem ossos de dinossauros. É óbvio que dinossauro existiu, e muitos aqui na América, principalmente na América do Sul, América Central, acham-se grandes fósseis de dinossauros. Então eles existiram, e muitas pessoas perguntam como que foram extintos, né? Então há duas concepções, há dois caminhos pelo qual nós podemos pensar. Primeiro deles, Deus cria o homem, né, no sexto dia, e cria os animais no quinto dia. O apóstolo Pedro fala, ele cita, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Então, quando a Bíblia fala que Deus criou o animal no quinto dia e o ser humano no sexto dia, este dia não se sabe se é um dia de 24 horas. Pode ser um dia muito maior, porque um dia para Deus é como 1000 anos. Então já pensou se Deus criou os animais, ficou contemplando esses animais durante 1000 anos, e aí percebeu que o dinossauro era grande demais, e antes mesmo da criação do homem, Deus não pode ter destruído esses animais, tá? Então essa é a primeira concepção que nós temos, né, acerca dessa questão. Também, o outro aspecto que nós podemos trazer aqui, né, sobre essa questão do dinossauro, e alguns defendem essa tese que eles foram destruídos no dilúvio. Também pode ser uma outra narrativa, né, se bem que demorou-se muito tempo, tá, para que o homem ele se espalhasse, ele crescesse, ele populasse a Terra. Então, pode ser também no dilúvio a destruição desses dinossauros. Tá? Então, começamos com uma pergunta aqui bem difícil, hein? Bom, a próxima pergunta aqui é da Maria de Itaquera. Existe possibilidade de ter existido na Terra um povo antes de Adão e Eva? Pois a Bíblia cita que os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram formosas. Maria de Itaquera. Não há esta possibilidade, minha amiga Maria. A Bíblia cita que o primeiro homem, ele foi Adão. Isso está em 1 Coríntios capítulo 15, tá? Então, o primeiro homem da terra, ele é Adão. Para você entender sobre a criação, a Bíblia cita que Adão e Eva, eles tiveram filhos e filhas. Por exemplo, vamos fazer aqui uma análise do Brasil, vai. O Brasil, ele tem aqui a migração dos portugueses, né, para o Brasil. Eu não digo mais descobrimento do Brasil, né? Porque senão os índios vão ficar doidos da vida, porque eles já estavam aqui há muitos anos. Então os índios ficam com raiva quando a gente fala assim que o Brasil foi descoberto em 1500. Então na realidade mudou-se essa concepção e o Brasil não foi descoberto em 1500, foi descoberto muito antes disso, mas os portugueses migraram para cá, os europeus migraram para cá a partir de 1500, né? Então começou a se criar o povo, a nacionalidade aqui europeia veio para cá. Poucas famílias vieram naquela época, né? E nós vivemos já 500 anos, desde 1500 até o dia de hoje, 500 e poucos anos aqui nessa terra. Hoje nós temos mais de 200 milhões de pessoas, né? 200 milhões de pessoas, sendo que a cada 100 anos, todas aquelas pessoas que existiam, por exemplo, hoje nós estamos aqui todos vivos. Daqui 100 anos, todos que estão hoje aqui não estarão mais nessa terra e estarão outras pessoas. Então, ou seja, de 1500 a 1600 mudou-se toda a população. Depois de 1600 a 1700 mudou totalmente a população novamente. E depois assim consecutivamente. Ou seja, nós temos 200 milhões de pessoas hoje no Brasil. E daqui 100 anos, essas 200 milhões de pessoas estarão mortas, né? E mesmo assim, o número de pessoas vai aumentar. Minha irmã, imagine na época de Adão, onde a Bíblia cita que os homens viviam 900, 950, chegavam quase a 1000 anos de idade. Então imagine se nós tivéssemos hoje, né, toda essa população que nós temos as 200 milhões de pessoas aqui no Brasil, mas todas aquelas pessoas que estariam vivas até hoje. Por exemplo, Dom Pedro estaria vivo, né? Pedro Álvares Cabral estaria vivo, estaria com uns 500 anos, estaria com uma idade de 50 anos, mais ou menos, né? Então imagine de Adão até a concepção de toda a formação da Terra, quantas pessoas não existiam sobre a face da Terra. Gente, era muita gente, né? Imagine, Adão, os homens não morriam, eles só morriam se fosse morria assim por morte de assassinato, se alguém matasse o outro, né?
ou alguma perda assim de cair num buraco, cair num abismo. Então eram poucas mortes que tinham, né? As pessoas pela saúde elas viviam até 900 e tantos anos. Então imagine ninguém morrendo e nascendo gente, nascendo gente, nascendo gente. Por isso, minha irmã, é que a Bíblia cita, né, que os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram formosas, né? Ou seja, quando Adão ele sai lá do jardim do Éden com Eva, né, que não foi também pouco tempo, não, porque a Bíblia você lê lá em 10 minutos, no máximo você lê todo aquele trecho, você fala Adão em 10 minutos foi expulso do jardim do Éden. Não, Adão viveu no jardim do Éden muito tempo com Eva, até cometer lá a transgressão, né? E eles já tinham filhos no jardim do Éden, inclusive já tinham filhos no jardim do Éden. E ali, quando ele sai do jardim do Éden, então a população, a terra já estava farta, a terra já estava cheia, né? Porque imagine você vivendo 500, 600, 700, 800, 900 anos com uma mulher. Quantos filhos você não vai ter com esta mulher, né? E aí ela vai ter filhos assim, demais. Então ela teve muitos filhos, Adão e Eva tiveram muitos filhos, os irmãos se juntaram, né? Naquela época não tinha como ser diferente, os irmãos foram se juntando e formando novos povos, novas tribos. Então imagine 900 anos de só nascimento. Olha, existia com certeza, eu falo sem medo de errar, quando Adão morreu, no mínimo a Terra tinha 1 bilhão no mínimo ela já tinha 1 bilhão de pessoas passeando sobre a Terra. Então era muita gente, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui outra pergunta. Olha, não entendi, bispo, a sua colocação. Adão teve filhos no jardim do Éden e teve, para onde eles iam? Então vamos lá, vamos responder essa questão. Adão teve filhos no jardim do Éden, tá, gente? Isso aí você tem que estar ciente disso. E onde que os filhos de Adão e Eva, para onde eles caminhavam? Eles caminhavam para o redor, para a terra, né? Para os demais lugares ali da terra, saíam do jardim do Éden e iam popular a terra, como foi a ordenança de Deus, que eles crescessem e multiplicassem para que a terra ficasse uma terra populosa, para que existisse bastante pessoas na terra. Bispo, qual é a prova que o senhor tem então que Adão e Eva tiveram filhos no jardim do Éden? Sim, Gênesis capítulo 3, versículo 16. Olha o que está escrito aqui, ó, Gênesis 3,16. Ele cita assim, ó, e para a mulher ele disse, Deus disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da sua gravidez e por meio de dores darás à luz a filhos, e o seu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então Deus, ele diz, quando Adão pecou e Eva foi enganada e caiu na cilada de Adão, que Deus lançou uma maldição sobre a mulher, que ele multiplicaria sobre modo os sofrimentos da sua gravidez. Se ele multiplicou os sofrimentos da gravidez, significa que Eva, sim, teve filhos no jardim do Éden. E, gente, vamos entender o que é o jardim do Éden, tá? O jardim do Éden não é o bosque do Éden, tá? Não é a mata do Éden, não é a floresta do Éden. As pessoas até nisso elas se confundem. Quando se fala jardim, imagine o jardim que você tem aí na sua casa. Você não tem um jardinzinho aí na sua casa, você não tem a casinha com jardim. Isso é jardim. Maior do que isso passa a ser um bosque. Maior do que isso já é uma mata. E maior do que uma mata é uma floresta. A Bíblia não cita que eles estavam na floresta do Éden. A Bíblia não diz que eles estavam na mata do Éden. A Bíblia não diz que eles estavam no bosque do Éden. Bosque, por exemplo, lá no Guarulhos tem o Bosque Maia. Então você vê mais ou menos o tamanho, não é muito grande também, não é muito pequeno. Não existia um bosque, era o jardim. Então o jardim pequenininho, né? Onde habitavam ali Adão e Eva, eles estavam nesse lugar. E os filhos que eles iam tendo, obviamente, não ficavam no jardim do Éden. Eles iam para fora e lá fora eles encontraram, ali fora do jardim do Éden, as florestas, as matas, as coisas maiores que Deus tinha, tá? Então é importante nós compreendermos essa situação. Próxima pergunta, vamos lá? Deixa eu ver aqui, tá chegando, olha, que bom, né? Muitas perguntas chegando. Gente, não mande áudio. Hoje o tema para você perguntar é sobre os mistérios da criação, tá? Qual é a sua dúvida sobre a criação, né? O que você tem de dúvida sobre a criação? Não mande áudio, porque eu não posso ouvir o áudio aqui agora, eu só posso ler o que você vai mandar para nós, tá? Vamos à próxima pergunta. Bispo, quem foi o culpado? O homem
o homem Adão ou Eva, pela queda do ser humano? Pergunta boa essa aqui, né? Gente, olha, eu não sei, eu não consigo entender como é que os pastores, isso é tão claro na Bíblia, isso é tão explícito na Bíblia. Eu não digo pastores que não têm conhecimento bíblico, né? Tem pastor que eles vão lá para a rádio só para gritar e falar em línguas e dizer que o poder de Deus está aqui, que o poder do Senhor está ali. Então esses pastores, obviamente, eles não vão ter como explicar nada da Bíblia, não estão ali para explicar nada. Mas eu não entendo como é que alguns pastores que conhecem mais profundamente a palavra, né, conhecem mais profundamente a Bíblia, como é que eles não explicam isso? Porque isso é uma coisa clara, tá, meu irmão? Que todos que estão me ouvindo vão ter a clareza sobre a resposta dessa pergunta e não vão ter dúvida, porque a coisa é muito explícita, a coisa é muito clara, tá? Vamos a Romanos, capítulo 5, versículo 17, onde nós temos aqui a primeira referência, tá? Quem foi o culpado do homem perder o jardim do Éden? Foi Adão ou foi Eva? Isso meu Deus do céu, isso não há como se discutir. É óbvio que foi Adão, inteiramente Adão. Eva foi enganada, Eva foi iludida, e eu ouço constantemente vários pastores dizerem, tá vendo? A Eva, ela foi a culpada do homem sair do jardim do Éden. A Eva foi a culpada do homem perder o paraíso. A Eva foi a culpada do homem... A Eva foi a que menos teve culpa, gente. Ela só teve uma culpa, ela foi enganada e caiu no engano. Ela foi iludida e caiu na transgressão. Isso é claro, porque olha o que a Bíblia cita, Romanos 5,17, a Bíblia cita assim, se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só também, a saber, Jesus Cristo. Então, quando a Bíblia fala da ofensa, do pecado, da transgressão, ela não cita através de um casal, ou através de dois, e o pecado entrou no mundo. Não. A Bíblia fala, se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte. Quem é esse um só que trouxe a morte, que trouxe a ofensa? Adão. Somente Adão. Então a Bíblia não joga a culpa a Eva, ela não faz a menção a Eva. A Bíblia diz que por meio de um só, reinou a morte. Então não fala por meio de um casal, por meio de dois. Por meio de um só, reinou a morte. E também nós temos aqui outra referência, 1 Coríntios 15, 21. Olha que legal, já abriu a Bíblia aqui direta, né? 1 Coríntios 15, 21. Visto que a morte veio por um só homem, também por um só homem veio a ressurreição dos mortos. Então a morte veio por um só homem, Adão. Adão, ele é o culpado de tudo, tá? E também, olha, isso aqui é muito claro, por isso que eu falo assim, quando tem coisas confusas na Bíblia, eu entendo de muitos pastores que estudam, a Bíblia, que estudam a palavra, de eles não terem esse conhecimento, de não ter as coisas, porque às vezes tem a confusão. Mas nesse aspecto aqui, gente, a coisa é muito clara. Isso aqui é uma coisa que todo cristão tem que saber, todo cristão tem que entender e viver isso na sua vida, tá? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Isso aí. Aqui, isso aí mesmo. Porque primeiro foi formado Adão e depois foi formado Eva. Versículo 14. 1 Timóteo 2,14. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. O que a Bíblia cita? Que Adão não foi enganado. Ele sabia o que ele estava fazendo. Aí nós vamos aqui a Gênesis, capítulo 3, e fica bem claro a questão, né? Porque, se você chegar em Gênesis, capítulo 1, versículo 28, está escrito assim, Deus abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Ou seja, na formação do homem, Deus fala assim, os animais estão debaixo do controle de vocês. Deus deu ao homem, ao ser humano, o poder sobre os animais. Aqui nós vemos, aqui em Gênesis 3, que a serpente falou com Eva. Primeira coisa que você tem que entender, você, primeira coisa que você tem que entender, cobra não fala. Cobra fala, Paulo? Já viu uma cobra falar?
Não, né? Eu também nunca vi uma cobra falar. Então, para a cobra ter falado, ela só poderia ter falado se Adão permitisse, que Adão tinha o domínio sobre os animais. Deus deu domínio para Adão e Eva, ou seja, eles dominavam sobre os animais, né? Por isso que Eva não estranha a serpente falar, porque ela também tinha esse domínio, né? Mas o domínio foi dado ao homem. Então, jamais o diabo poderia ter feito a serpente falar se antes não tivesse feito um pacto com Adão. Então, o diabo vai, faz um pacto com Adão, Adão se submete a ele, né? Certamente ele mostrou para Adão, dizendo assim: olha, Adão, se você comer esse fruto, você vai ser que nem Deus, conhecedor do bem e do mal, não entra nessa, você vai ver que é bom. E Adão caiu na conversa dele. Aí Adão faz o que? Ele entra, ele hipnotiza uma serpente para que a serpente falasse com Eva, porque esse domínio estava sobre ele. E aqui você vê muito claro, ó, você não precisa nem ser da polícia, você não precisa nem ser um detetive para você analisar a questão aqui, ó. Porque olha quantas palavras a serpente ela fala para Eva, para que Eva caísse na transgressão, e Adão simplesmente não se fala. Ninguém reage dessa maneira. Gente, eu falo isso aqui como psicólogo e falo como conhecedor da palavra de Deus. A reação de Adão mostra que ele estava inteiramente culpado, que ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia que ele comeria aquele fruto e ele já estava preparado para isso. Não vem com essa história não, que alguns pastores falam aí, a mulher foi a culpada do homem ter saído do jardim do Éden, a mulher foi culpada, se não fosse a mulher nós estaríamos lá até. Mentira, quem foi o culpado foi Adão, isso é claro, e tem que ficar evidente aí na mente das pessoas, ó. Gênesis 3, mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis da árvore do jardim? Respondeu a mulher, do fruto da árvore dos jardins podemos comer, mas do fruto da árvore do jardim que está no meio, nesse Deus disse, não comereis e nem tocareis, porque senão morrerás. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que era boa a árvore para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu ao seu marido, que também comeu. Pelo amor de Deus, né, gente? Você não precisa ser nem muito assim, muito esperto, para entender que Adão estava atrás do negócio aí. Como assim dá para o marido que come? Adão não discutiu com Eva? Adão não chegou e falou assim, espera aí, Eva, o que é isso que você fez? Eva, você está louca, você vai comer esse fruto? Não, Eva, o Senhor nos proibiu. Não, ela come o fruto e dá ao seu marido, que também come, e simplesmente os dois são expulsos do jardim do Éden. Gente, não precisa ser muito sábio para entender que Adão estava por trás disso, né? Então aqui respondendo a minha pergunta, ela deixou o nome? Não deixou o nome. É a minha ouvinte que faz a pergunta, quem foi o culpado, o homem ou a mulher, para a queda do jardim do Éden? O homem foi inteiramente culpado. A Eva, ela foi culpada também porque ela ouviu a voz de Adão e desobedeceu a Deus. Deus tinha dado a ordem para não comer, e ela foi, e depois de iludida pela serpente, ela cedeu. Então a culpa dela foi nisso, mas ela foi enganada. Adão não foi enganado. Adão estava por trás disso, Adão sabia, né? Adão já tinha esse propósito, já queria mesmo ser o conhecedor do bem e do mal, ele queria experimentar o fruto proibido. Então está claro, a Bíblia cita que pelo pecado de um só homem entrou a transgressão no mundo. Quem foi corrompido lá foi Adão. Então, homens, né? Baixa a guarda aí, que nesse aspecto as mulheres têm razão, tá bom? Nós vamos a algumas perguntas daqui um pouquinho, nós vamos aos breaks aí da nossa programação, várias perguntas chegando, hein? Que bom, olha que legal, muitas perguntas chegando aqui através do 96504-9910, 96504-9910. Você quer fazer a sua pergunta sobre os mistérios da criação, né? Por que somos criados, o que estamos fazendo nesse planeta, né? O que acontece depois da nossa morte, da nossa vida? Quer perguntar alguma coisa? Então entre em contato, 96504-9910. Vamos ouvir o que vai acontecer nesta semana na Comunidade Cristã Amor e Graça, que patrocina esse programa. Eu volto já já com você. Preços da Comunidade Cristã Amor e Graça aos domingos. No Brás, às 9 horas da manhã com o Bispo Emerson Viana. Às 15 e às 18 horas. Em São Miguel Paulista.
Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas da manhã com a pastora Silvia Viana. E às 18 horas com o bispo Emerson Viana. Em Guarulhos, na Avenida Tiradentes 1455, em frente à Volkswagen, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, na Rua Clemente Alves 352, às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950, Mogilar, às 15 horas com o bispo Emerson Viana. Comunidade Cristã Amor e Graça, a igreja das verdades que libertam. Qual o seu passo ao descobrir as verdades bíblicas? Você fica admirando a verdade? Ou você dá um passo em direção a elas? No programa Respondendo Suas Dúvidas, nós convidamos você a ter um encontro com a verdade. Faça você também parte desta ideia. Adote o programa Respondendo Suas Dúvidas. É isso aí, um abraço para quem me está assistindo no Facebook, um abraço para Zélia, um abraço para o El Araújo, cadê você? Aquele abraço para você, um abraço para... Eu estou sem óculos, tá? Então tem que tomar cuidado aqui, deixa eu ver se eu consigo ler. Opa, não consigo ler, olha só que coisa, hein? Preciso trazer meu óculos, né? Oh, meu pai, Israel... outro nome que tá pequeno aqui, Rosita, acho que é Rosita? Eliane, aquele abraço para você, tá? Todos que estão me assistindo aí no Facebook, aquele abraço para você. Não esquecerei mais meu óculos, mas o Paulo ficou me apressando aqui para entrar no estúdio, né, Paulo? E eu esqueci meu óculos no carro. Aí não dá para descer aqui no intervalo e lá pegar meu óculos. Poxa vida, que coisa. Mas dá para enxergar aqui, né? Eu não enxergo bem de perto, mas não sou cego. Então estou aí. Não pode deixar, Paulo. Deixa lá. Aí a gente vai continuar aqui. Você ouviu aí os endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça? Quero lembrar para você que nesta quarta-feira agora temos uma reunião muito especial. Você que está se admirando com essa programação, bispo, como esse programa é legal, hein? Respondendo suas dúvidas, e realmente o senhor responde mesmo, né? O senhor responde coisas que a gente nunca ouviu, mas coisas claras da Bíblia, porque o senhor responde, o senhor vai na Bíblia e o senhor mostra pra gente, né? Então isso que é legal, isso que é bacana. Tem perguntas que você não tem como responder, que nem a primeira pergunta aqui, ó. Minha dúvida foi sobre a extinção dos dinossauros. É uma coisa difícil, né? Porque na Bíblia não faz relato disso. Mas pode ser essa questão do homem ter vivido... Quantos anos o homem viveu no Jardim do Éden? Vai saber quantos anos o homem esteve lá no Jardim do Éden antes de ser expulso de lá. A Bíblia não faz essa menção. Então quem sabe nesse tempo que eles estavam no Jardim do Éden, se os dinossauros não foram extintos, ou até mesmo na criação, né, do 5º para o 6º dia, se Deus já não destruiu, porque a gente tem um dia como 24 horas, Deus tem um dia como 1000 anos. Então, Deus pode ter analisado aquele dia como 1000 anos e ter destruído os dinossauros, né? Agora que existiram dinossauros sobre a face da Terra, existiram. Então, você gostou dessa programação? Está gostando? Quarta-feira agora, eu quero te conhecer. É dia de atendimento na Comunidade Cristã Amor e Graça. É dia de plantão do Bispo Emerson, da pastora Silvia Viana. Nós vamos estar juntos no Brás, na Avenida Celso Garcia, número 243. Avenida Celso Garcia, número 243. Vamos estar juntos lá às 9 horas da manhã, onde pastora Silvia Viana vai estar com você na nossa primeira reunião. E eu, Bispo Emerson Viana, às 19 horas, ali na Avenida Celso Garcia, número 243, no Brás, esperando por você. Meu irmão, venha. Quarta-feira é dia de nós conhecermos a Bíblia. Nós passamos uma apostila, uma folha de papel ali para você gratuitamente. Você vai receber essa folha de papel e ela vai trazer muito conhecimento bíblico, talvez você diga assim, bispo, mas eu estou cheio de problemas, eu não consigo entender essa rádio, estou cheio de problemas, cheio de dificuldades, você acha que eu estou lá interessado em conhecer Bíblia, em conhecer teologia, em conhecer palavra, em conhecer história bíblica? Isso não vai resolver em nada a minha vida. Pelo contrário, meu irmão, o que Jesus diz? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que a Bíblia cita? A fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir. Que palavra? A palavra de Deus. Então você quer ter fé, você quer se libertar, você quer realmente conhecer Deus na sua vida? Conheça as palavras dele, conheça o Evangelho, conheça a pregação do nosso Deus e você vai ter vida e vida em abundância. Então, nesta quarta-feira, esperamos por você no Brás, na Avenida Celso Garcia, número 243. Eita fé, eu tinha separado uma pergunta aqui, já mandaram tantas que ela foi lá pro final. Bispo, aqui é o Newton com N. A minha pergunta é a seguinte: como Adão e Eva descobriram que estavam nus?
se só os dois viviam no Jardim do Éden? Bom, já explicamos isso, né? No Jardim do Éden, a Bíblia não faz menção de existirem outras pessoas. Só eles mesmos, mas eles certamente já tinham filhos, porque Deus aumentou sobremodo as dores da gravidez. Mas o próprio pecado fez com que eles percebessem que estavam nus, tá? Não foi ninguém, viu, Newton, que falou que eles estavam nus, mas o próprio pecado. Então eles chegaram um para o outro e perceberam que eles estavam nus por causa da transgressão. Tá bom, Newton? Aquele abraço para você, viu, meu irmão? Que a paz do Senhor esteja na sua vida. A irmã aqui, a Paz, gostaria de fazer uma pergunta sobre outro tema. Nós não podemos responder esse tema hoje, viu, minha irmã? Porque ela tem que seguir aqui as regras. Marlene de São Paulo, eu quero esse livro, bispo. Nós vamos mandar publicar, viu, Marlene? Eu tenho aqui o livro Os Mistérios da Criação. Você sabia, colocar uma coisa aqui agora, eu não vou falar sobre isso hoje, mas vou deixar uma pulga atrás da sua orelha. Você sabia que nós existimos antes da fundação do mundo? Está escrito na Bíblia, né? Que ele nos escolheu antes do mundo ser criado. Você sabia que você tem sossegadamente, mais de 6.000 anos de idade? Isso aí. Aí você vai aprender no livro. Ainda não temos o livro, mas em breve estaremos aí com novas edições para você. Olá! Gostaria muito que vocês me respondessem sobre uma dúvida que tenho. Mas isso é outra coisa. Ele está falando aqui sobre adultério, né? Aí não é questão... Gente, vamos nos deter no tema, tá? O tema de hoje, pelo menos, é a questão, os mistérios da criação. Qualquer coisa sobre a criação, sobre a existência. Bom, vamos lá. Eu queria saber sobre os anjos. Minha dúvida é, os anjos que ficaram em cima do muro, quando estavam com Deus, tiveram o paraíso como castigo? Não entendi a sua pergunta, viu? Não entendi a sua pergunta. Nós sabemos que teve uma casta de anjos, né? Alguma parte dos anjos, a Bíblia cita lá em Apocalipse 1/3 dos anjos que se tornaram Lúcifer, Satanás, né? Alguns não gostam que use essa frase, eu também não gosto, né? Então se tornaram o diabo, Satanás e os seus anjos. Então esses pereceram, esses perderam a vida eterna, esses o que resta para eles é apenas a morte eterna, né? E houve alguns anjos como nós que viemos aqui para a Terra, que estamos habitando aqui na Terra, tá? Então se essa é a sua questão, nós estamos aqui. E por que estamos aqui? Para sermos fiéis a Deus, para cumprirmos a vontade do Senhor e herdarmos a nossa vida eterna, tá? A Érica de Mongaguá, Érica, aquele abraço para você, tá? Minha dúvida é se existia antes do mundo ser criado por Deus. Minha dúvida é o que existia antes do mundo ser criado por Deus. E por que Deus criou o mundo e nos colocou nele, já que estávamos no céu com ele? Olha, essa é a questão, né? O mundo aqui para nós, tá? Como foi também para o próprio Deus, é uma punição para nós. É uma punição. Jesus, por exemplo, quando ele veio a este mundo, ele veio ser punido, né? Mas Jesus não teve transgressão nenhuma. Porque às vezes as pessoas elas pensam, viu, Paulo e nossos ouvintes, às vezes a pessoa pensa que lá no céu é tudo uma maravilha, lá no céu é tudo legal, tudo bacana, tudo andar sobre as nuvens, batendo asinhas e todo mundo amando uns aos outros, que legal, né? Então as pessoas têm a concepção de uma vida celestial assim. Será que a vida celestial é assim? Nós temos aí a história da transgressão do diabo, né, de Satanás com seus anjos, e está claro, evidente, nenhum pastor discorda disso, todo pastor concorda que eles cobiçaram um reino maior do que o reino de Deus, né? Então eles desejaram no coração deles serem superiores a Deus. Satanás falou, vou construir um trono acima do trono de Deus e vou construir meu reino. Então existe cobiça entre os anjos, porque ele com essa palavra, com essa lábia dele, ele conseguiu arrastar 1/3 dos anjos com ele, né? Então as pessoas pensam que lá no céu, um dia eu vi um pastor falando assim, gente, o que eu quero é ser salvo, para mim não importa, ainda que seja para lavar a privada de Deus, eu estando lá no céu, o que importa, eu tendo a vida eterna, para mim o que importa. Gente, ele fala isso aqui, agora que ele está aqui na terra, mas quando ele estiver lá no céu, se o galardão dele for pequeno, se ele não tiver glória celestial, ele vai se arrepender muito
mas muito mesmo de não ter vivido a palavra, de não ter dado o melhor dele para Deus, de não ter sido fiel, de não ter honrado ao Senhor de todo o seu coração, de não ter dado o seu melhor, porque nós vamos colher o que nós plantamos aqui. Então como é que vai ser a nossa ressurreição? A gente planta aqui segundo a carne e muitas vezes mesmo assim é salvo pela graça. Aí a pessoa vai, plantou várias coisas e congregou de qualquer maneira, falhou muitas vezes no dízimo, deixou de semear, muitas vezes deixou de dar oferta, deixou de evangelizar, pouco ir na igreja, mas morreu com Cristo, teve a vida eterna. O galardão dessa pessoa é diminuto. Ou seja, lá no céu existirão hierarquias, né? Existem hierarquias no céu, anjo, arcanjos, querubins, serafins, e a pessoa vai ressuscitar lá como um anjo, apenas um anjo simples lá que vai estar ali no meio dos outros e não vai ter, né, aquele galardão celestial, aquele galardão que ela gostaria. E se você pensa que as pessoas lá no céu, elas não vão se incomodar com isso, não vão se preocupar com isso, por engano, porque a rebelião do diabo com seus anjos se deu por causa de glória. Os anjos não estavam satisfeitos com a glória que ele tinha. O Satanás, eu lhe ofereci assim, se vocês forem comigo para o meu reino, eu vou oferecer uma glória maior para vocês. E 1/3 dos anjos caiu nessa lábia, caiu nessa cilada. Então não pense isso, tá, meus irmãos? Que é só alcançar a vida eterna, não. A gente tem que buscar um galardão. Então, como eu falava para a Érica, Jesus foi punido, né, de ter vindo aqui para nos salvar. E nós também estamos aqui como um ato de punição, tá? Porque podemos perder a vida eterna. Então isso para nós seria muito punitivo, seria muito chato. Bispo, quero saber em que momento que Deus criou Adão e Eva para viver no jardim. Obrigado. Olha, segundo os estudiosos, né, aqueles que fazem estudos sobre épocas, tempos, etc., é mais ou menos em torno de 6.000 anos, um pouquinho mais de 6.000 anos, tá? Essa é a resposta segundo os estudos aí dos tempos, que aí vão somando as datas, quanto tempo Adão viveu até chegar a Abraão e tal, e vão somando e dá mais ou menos esse tempo. Eu creio que o mundo ele tem muito mais do que isso, tá? Então os estudiosos eles têm um pensamento, eu tenho outro, tá? E como não há nada escrito na Bíblia sobre isso, a gente vai ficar nessa discussão eterna, tá? Mas eu creio que Adão e Eva viveram muito tempo no Jardim do Éden. Eles viveram muitos e muitos anos no Jardim do Éden. Há teólogos que dizem que foi pouco tempo. Eu creio que foi muito tempo que eles viveram. E quando eles saíram do Jardim do Éden, aí já tinha se destruído dinossauro, essas coisas todas, na minha opinião, tá? Então é uma mera opinião de um estudioso da Bíblia, tá? Mas você também pode discordar dessa questão porque não temos base bíblica para responder sobre isso. Só temos a certeza que os dinossauros existiram, tá bom? Isso é o que nós podemos afirmar com certeza. Meu Deus do céu, essa aqui... Você já viu alguém escrever em línguas, Paulo? Esse aqui escreveu em línguas. Quando marremos, onde fica nos ama alverina de MG. Isso aí, entendeu? Não, Paulo? Não entendeu nem eu? Então vamos para a próxima. Porque, olha, eu já vi alguém falar em línguas, mas escrever em línguas é a primeira vez, viu? Jesus Cristo. Bispo, se para Deus um dia é 1000 anos, então Deus fez a terra em 7 dias. Então seria 7 anos. Isso se explica? Olha... não, pode ser que sim, pode ser que Deus fez a terra num dia, depois de 1000 anos fez novamente outra coisa, depois de 1000 anos fez novamente, né? Porque é aquilo que eu falo para você, dá para saber, dá para colocar as épocas, as datas corretas, perfeitas? Não, mas a Bíblia cita que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Então um dia para Deus pode ser 1000 anos, esse dia... Por isso que eu falo assim, eu não sou muito, tem pessoas assim, até chegaram várias na igreja, eu até respeito, né? Mas eu não concordo muito com as pessoas, eu falo, olha, eu vou respeitar a sua opinião, mas eu não concordo muito com isso. Que elas são muito cheias de números, sabe? Numerólogos, ali elas acham que os números têm muita importância, porque somando o número tal com o número tal, você vai chegar ao número tal, e aí prova que Jesus vai voltar no ano tal, e não sei o que, esses cálculos aí, eu procuro fugir um pouco deles, sabe? Porque eles são muito confusos. Então não há como a gente afirmar. Você pode ter um achismo, mas não passar desse achismo, né? Então como
os dinossauros eles foram eliminados da face da Terra e ninguém sabe explicar por quê, pode ser que nesse período, né, que Deus foi fazendo as coisas, tenha demorado todo esse tempo e a Terra tenha sido, os dinossauros tenham sido excluídos da Terra, tá bom? Vamos lá, mais uma pergunta. A paz do Senhor, gostaria de saber sobre corpo, alma e espírito. Aí também é outra questão que não fala acerca da criação. Se você quiser saber como foi criado o corpo, alma e espírito, eu posso explicar, tá? Talvez essa pergunta dê para se adaptar nessa questão. O corpo foi formado através de Deus, onde ele sopra do pó da terra, ele sopra ali vida para Adão. Adão era alma vivente, tá, gente? É importante você saber, isso está claro em 1 Coríntios 15, Adão não era espírito vivificante. Qual era a diferença de Adão para Jesus? Jesus ele tinha corpo, alma e espírito. Adão era alma vivente, ou seja, ele tinha alma e tinha vida, e tinha corpo. Ele tinha vida e tinha corpo. Adão não tinha espírito. Jesus já tinha corpo, alma e espírito. A Bíblia cita que como foi Adão alma vivente, existem muitas pessoas sobre a face da terra que são almas viventes. E aí está a explicação porque muitas não aceitam e nunca vão aceitar Deus, não vão aceitar o Evangelho. Pode Deus aparecer para elas que elas não vão aceitar o Evangelho. Por quê? São almas viventes. Adão era uma alma vivente. E Jesus, além de ser alma vivente, ele tinha alma, né? Alma são sentimentos, desejos, prazeres, as vontades. Jesus também tinha um corpo, né? E tinha o espírito. Então, na realidade, Jesus não era aquela alma, ele já era um espírito vivificante, ou seja, antes de existir a alma e o corpo de Jesus, o espírito dele já existia. Então, quando ele estava ali sendo formado no ventre de Maria, foi soprado, né? O Espírito Jesus foi soprado, o Espírito Deus, o Espírito de Deus entrou ali naquele corpo. E aí aquele corpo passou a ser Jesus, né? Então, o corpo com a alma, né? São os vasos com o seu barro e com a sua terra, onde Deus planta as suas sementes. Então, o Espírito ele é soprado em algum momento da nossa gestação, quando estamos ali no ventre da mãe, né? Aí o Espírito é soprado naquele corpo, e aí nós passamos a ter corpo, alma e espírito, tá bom? Então, essa pergunta acho que se encaixa aí na sua questão, tá bom? Ih, meu Deus do céu, quantas perguntas, graças a Deus. De novo, gente, eu tenho aqui uma média de umas 40 perguntas, e certamente não vai dar para responder todas. Boa tarde, bispo. O que o senhor nos diz a respeito do casamento? Mas é outra coisa, gente. Aí vamos colocar sobre o mistério da criação, né? Ela quer saber sobre o casamento homem com homem, mulher com mulher. Não é esse o tema, né? Vamos perguntar sobre a criação. Vamos lá? Boa tarde, sou Ranilson. Quantas pessoas haviam na terra quando o homem pecou? Só Adão e Eva ou mais? Responde já isso, viu, Janice? Com certeza, meu irmão, essa eu falo para você sem medo de errar. Existiam muitas pessoas sobre a face da terra. Quando Adão, ele comete ali o pecado, uma das pragas, uma das maldições que Deus lança sobre o ser humano, principalmente sobre a mulher, é que ela teria mais dores ao dar à luz. Se aumentaria as dores ao dar à luz, significa que ela já tinha dado à luz. E outra, Deus criou o homem, criou a mulher e falou: ide, multiplicai e sede fecundos, né, sobre a terra. Então esse mandamento ele já veio antes do pecado. E obviamente eles já começaram a coabitar no jardim do Éden. Você acha que Adão não tinha coabitado com Eva no jardim do Éden? Coabitaram muitas vezes e não havia anticoncepcional. Adão viveu 900 e tantos anos, ou seja, Adão tinha 500 anos, Eva estava com 50. Quando Adão tinha 300 anos, Eva estava com 300 também, Eva 300, Adão 300, comparado a uma idade de 30 anos. Então imagine quantos filhos e filhas Adão e Eva tiveram, principalmente no jardim do Éden, onde a dor quase não existia, né? Existia a dor do parto, mas era uma dor suportável. Depois que eles pecam, Deus disse: aumentarei sobremodo as dores da sua gravidez. Se aumentou as dores da gravidez, é porque ela já tinha tido filhos, né? Gente, poxa, vamos ler a Bíblia sem complicar, vamos entender a palavra claramente, né? Ler, é tão simples conhecer a Bíblia, é você ler o que está escrito e falar: é assim porque está escrito. Mas a minha religião, bispo, ela prega de outra maneira. Bispo, se eu falar isso na minha igreja, eles vão me excomungar.
eles vão me tirar fora. É a questão, né? É aquela velha questão daquela frase, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Eu já fiz em todas as rádios que eu faço programa, eu já fiz desafios em outras emissoras, que o primeiro que me provar na Bíblia que o diabo veio para roubar, matar e destruir, né, que eu ia dar um carro para essa pessoa. Falei, o primeiro que mostrar na Bíblia onde está escrito que o diabo veio para roubar, matar e destruir, eu dou um carro. Aí as pessoas falam assim, bispo, mas espera aí, todas as igrejas pregam assim, a maioria das igrejas, 99% das igrejas usam essa frase, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mentira, isso não está escrito na Bíblia. Então as pessoas, infelizmente, deturpam a palavra. Eu não tenho nada a ver com isso. Aqui para nós é assim, eu leio o que está escrito e prego o que está escrito na palavra de Deus. Se as pessoas deturpam, se as pessoas elas pensam de outra maneira, o que eu posso fazer? Não tem o que se fazer, né? Mas eu estou aqui para pregar o que está escrito. Não está escrito na Bíblia que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Isso é mentira de pastor. Pronto, eu falo e ponto final. Né? Mas tem pessoas que querem insistir em obedecer a mentira e ficar, então fazer o quê, né? Ali em João 10 fala que o ladrão, que é o falso pastor, vem para roubar, matar e destruir. Não o diabo. O diabo nunca teve poder de matar ninguém. Mas as pessoas creem nisso, o que eu posso fazer, né? Boa tarde, Laudete, aqui de São Mateus. Existe vida após a morte? Valdete, se não existe vida após a morte, somos os mais infelizes de todos os seres humanos, né? O que nós vamos fazer aqui? Aí vamos fazer que nem Paulo, né? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se não tem vida após a morte, o que nós estamos fazendo aqui, né? Então, com certeza tem, filha. Se apegue a Deus, viva o Evangelho, para você ter a sua vida eterna. A paz, gostaria que vocês me passassem o número da conta para eu fazer a minha oferta. Tá bom, minha irmã, vamos fazer sim. Olha, eu estava até esquecendo. Você vê como os irmãos da rádio são maravilhosos, né? Como eles contribuem, como eles gostam do programa. E eu não tenho o número da caixa, que eu vou passar para você o número do Bradesco. Eu até escrevi aqui, passar o número, para eu não esquecer, o número da conta. Daqui a pouquinho eu vou passar para você. Muitas perguntas chegando, muitas pessoas entrando em contato. Vamos aqui ler as últimas por causa do nosso tempo. Sou Lucimar lá de Tu. Lucimar de Tu, aquele abraço para você. Abel e Caim. Abel e Caim eram filhos de Adão e Eva? Sim, Abel e Caim eram filhos de Adão e Eva. Eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, que é um professor de teologia, e ele é muito amigo meu, e ele, na concepção dele, tá? E eu gosto de pessoas assim, eu gosto de professor de teologia assim, pessoas que estudam teologia nesse nível, né? Que discutem a palavra, que eles se submetem, eles ouvem, eles falam. Tem alguns que eles são os donos da verdade, sabe, que você não pode discutir com eles. E esse professor amigo meu, ele é muito legal, porque a gente discute a palavra e conversa, e ele é muito aberto, né, para os esclarecimentos. Então ele fala assim que na concepção dele, Caim e Abel foram filhos já fora do Éden. Né? Os filhos que Adão e Eva tiveram no Éden são aqueles filhos, né, que a Bíblia diz que depois os filhos dos homens perceberam que as filhas de Deus eram bonitas. Então ele tem essa concepção que as filhas de Deus foram criadas no Éden, quando eles estavam no Éden, que eles tiveram filhos e filhas, e depois os que eles tiveram fora do jardim do Éden. Aí o primeiro filho fora do jardim do Éden foi Abel, Caim e depois Sete. Né? Isso na concepção desse professor, que eu respeito muito também essa ideia, que eu também, a gente conversa muito sobre a Bíblia, isso que é legal, né? É importante você conversar sobre a Bíblia. E nas pessoas falarem assim, não, é o meu modo de pensar, eu penso dessa maneira, esse você deve até se afastar dele, né? Que esse na realidade é escriba, não é na realidade uma pessoa que vive a palavra, que vive o Evangelho. Eu estou certo, conheço tudo, e tudo que você falar está contra o que eu penso. Então acabou e vira aquela guerra. Nós não estamos aqui para guerrear, nós estamos aqui para conhecer a palavra do nosso Deus. Gente, eu vou falar a verdade, eu não entendi, não estou entendendo porque o tempo passou tão rápido. Você acredita que nós estamos chegando ao final do programa? Ô Mari, aquele abraço para você. Cida Ferreira, aquele abraço. Lucila manda uma mensagem atrás da outra. Ei, Lucila, aquele abraço para você também. Você que me assiste no Facebook, você quer acompanhar? Bispo, essa programação de hoje foi maravilhosa. Que programa lindo, eu quero ter esse programa para sempre aqui comigo. Sabe o que você faz?
Entra lá no nosso Facebook, você baixa lá o vídeo, você vai baixar o vídeo e o programa para você ouvir este programa outros dias, tá? Se você quiser baixar o programa, entra lá, facebook.com/Amor e Graça, para você ter acesso a este programa de hoje, para você assistir esse programa, salvar aí no teu computador e mostrar para todos os teus amigos. Papo bom, amanhã temos outro tema, tá? Algumas pessoas reclamaram a semana passada que o programa ficou meio enjoativo porque mantivemos o mesmo tema, então amanhã tem tema diferente, esse tema fica por aqui, prometemos voltar para você em outro programa, falando mais sobre os mistérios da criação, e também eu quero depois responder todas as perguntas aqui fora do ar, nós vamos responder. Se não responder hoje, até amanhã eu respondo para você. Gente, eu gostaria de convidar você a duas coisas muito importantes. Primeira, para estar conosco na comunidade Cristã Amor e Graça, e segunda, para contribuir com o programa respondendo às suas dúvidas. Se você quiser estar conosco nesta quarta-feira agora, temos um dia muito especial que você não pode perder. Esse programa tem sido legal para você, tem falado ao teu coração, você tem aprendido demais com a programação. Pô, bispo, fiquei tão feliz de conhecer hoje a palavra, o senhor fala com tanta prova bíblica, com tanta clareza, é tão simples, né? O método do Senhor de explicar a palavra. Poxa, eu entendi a Bíblia hoje como nunca tinha entendido na minha vida, né? Você gostou da clareza aqui do nosso programa? Você quer participar de uma reunião na comunidade Cristã Amor e Graça? Esteja conosco nesta quarta-feira agora, é o nosso primeiro dia de reunião, e na nossa sede no Brás, nós estaremos com você às 9 horas da manhã, onde a pastora Silvia Viana, minha esposa, vai estar com você, e eu estarei com você às 19 horas, 7 horas da noite, olha, numa mensagem que vai mudar a sua vida, que vai trazer grandes respostas para os teus caminhos. Você quer tomar posse de uma palavra poderosa que vai mudar a sua vida? Nesta quarta-feira agora, Brás, Avenida Celso Garcia 243, pertinho da Rua Jolie, quase esquina com a Rua Jolie, quase esquina com a Rua Bresser, pertinho da Rua Bresser, quase esquina com a Rua Jolie. Você é o nosso convidado para estar. Avenida Celso Garcia 243, no Brás, esperamos por você. E se você quer contribuir para o programa permanecer no ar, bispo, quer ajudar essa programação, quer ajudar essa rádio, quer ajudar a programação do Respondendo às Suas Dúvidas. Então entre em contato, você vai fazer o seu depósito. Eu só tenho aqui, hoje eu só trouxe a conta do Bradesco, tá? Eu prometo que amanhã eu passo a conta da Caixa Econômica Federal. Mas nossa agência é 54 e a conta é 13 96 25 dígito 0. Agência 54, conta 13 96 25 dígito 0, tá bom? Nós estamos ali esperando por você. Avenida Celso Garcia 243 no Brás, nesta quarta-feira esperamos por você. E se você gostou dessa programação e diz assim, bispo, eu quero ouvir esse programa 24 horas, quero ouvir canções bonitas, quero ouvir mais mensagens, eu quero conhecer mais da graça de Deus, eu quero conhecer mais sobre as verdades que libertam, então você pode baixar o nosso aplicativo. Olha, anote aí para você ouvir esta programação 24 horas, baixe no seu celular o aplicativo da Rede Amor e Graça para você estar nos escutando. www.rede, tudo junto, Rede Amor e Graça, sem cedilha, .com.br, www.redeamoregraça.com.br. Se você está assistindo do seu celular, se você quiser no celular, você baixa o aplicativo, você vai nos ouvir, tá? Se você quer assistir de um computador comum, é só você entrar www.redeamoregraça.com.br e você vai ouvir a Rede Amor e Graça 24 horas por dia aí na sua casa. Obrigado ao Paulo que esteve conosco na técnica de som, obrigado a você pela sua audiência, pela sua participação no programa. Declaro um dia abençoado para você e amanhã estamos de volta neste horário com mais um programa especial respondendo suas dúvidas. E se você quiser nos encontrar, estamos ali, Avenida Celso Garcia 243 no Brás, nesta quarta-feira, esperando por você. Tchau a todos, um abraço, tchau a todos. Você ouviu o programa Respondendo Suas